fora das quatro linhas, o nosso quadro de recomendações aqui do Imigrantes da Bola. Então, vamos começar então com os convidados, como sempre, né? Jonas, quais as recomendações dessa semana? Pode ser livro, série, o que pode ser? Ah, bicho, tudo o que você quiser. Eu vi que no último do estádio você falou do Guerra Civil, do filme Guerra Civil, né? Suit up. Chegou o filme mais esperado do ano. What do? We fight. Capitão América, Guerra Civil é um triunfo em todos os sentidos. É formidável. Tudo que um blockbuster deve ser. You have a metal arm? That is awesome, dude. Capitão América, Guerra Civil. Ó, você que não assistiu, vai de novo. Ou você que assistiu, vai de novo assistir Guerra Civil, que é muito bom. Eu tô falando, vale a dupla recomendação. E, pô, a segunda temporada de Demolidor tá incrível também, né? Olha, sem spoiler, cara. Blood is being shed, and you've donated more than your fair share. The city needs him. I need to take care of the scum that killed my family. People don't have to die. You hit them and they get back up. I hit them and they stay down. Why are you doing this? Because I think you're a half measure. I think you're a man who can't finish the job. I think that you're a coward. Eu tô doido pra ver. Acabando House of Cards. Pô, tem Justiceiro, cara. Um dos melhores filmes que eu adoro. Então pode assistir que tá incrível. Pô, é uma série que eu tô com vontade de ver ainda. Eu não curto tanto coisa de super-herói, mas o Netflix... Ah, velho, não tem nada que o Netflix fez de série que ficou ruim, né? Então... Exatamente. Isso aí. Pedro Galindo, quais as recomendações? Bom, minha dica da semana é a respeito de um fenômeno social que é tido como uma coisa criminosa aqui no Brasil e em várias partes do mundo, mas que essa condenação muitas vezes se confunde com a repressão política e a falta de liberdade de expressão, né? Que é o fenômeno da rádio livre, conhecido também como rádio pirata. E para ilustrar essa discussão, nada mais interessante do que um filme que eu assisti na semana passada, que é, inclusive, uma rádio que nasceu no fim da década de 70 em Belo Horizonte. Uma rádio que talvez vocês conheçam melhor do que eu, a Rádio Favela. Foi a precursora das rádios livres no Brasil. Foi uma rádio que foi perseguida pelas autoridades durante a ditadura, perseguida pelas autoridades durante a democracia, ou quase isso, e que depois de um tempo conseguiu se institucionalizar e se firmar como uma rádio comunitária. Esse foi o estatuto jurídico que eles conseguiram para se firmar. Mas assim, uma rádio que se dedicou desde seu começo a prestar serviço à comunidade. Perto de, se não me engano, é General Vespasiano. Se não me engano, a rádio fica próxima de um morro lá perto. E assim, foi uma das precursoras da Rádio Livre no Brasil. E o nome do filme se chama Uma Onda no Ar. Está saindo do ar a Voz do Brasil, que só serve pra boi dormir. E entrando no ar, a Voz Livre do Morro, 104,5 Rádio Favela. O ar não tem dono, companheiro. Ninguém pode impedir a gente de montar uma rádio. Vocês estão jogando as pessoas contra a sociedade. Tá louco, cara? Não se mexe! Porra, não é assim que você vai ganhar respeito, não, meu irmão. Eu vou aproveitar minha vida agora. Pra mim não tem depois. A senhora prefere que eu vire bandido, que eu entre pro tráfico? Vira essa boca! Ao invés de comprar arma, o Estado devia usar essa grana pra melhorar as escolas e criar emprego. Eu sei montar um transmissor. Palavras. Palavras feito balas. Se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Vai me enquadrar? O filme, ele conta com um dos atores, é aquele Babu, que fez o filme de Tim Maia, Babu Santana, se eu não me engano agora. Sim. Mas ele fez o filme de Tim Maia, tem alguns atores conhecidos, mas assim, é uma história 100% inspirada em fatos reais, e que assim, é um filme super interessante para entender um pouco mais e desmistificar um pouco, né, o conceito de rádio livre, que é tão confundido aí com rádio pirata. O pessoal diz que derruba o avião, não sei o que, uma série de coisas assim. E assim, acho que vale até pra gente contextualizar um pouco com esse movimento que a gente tá encabeçando aqui, né, dos podcasts, da web rádio. E assim, querendo ou não, é um escape, né, da comunicação de massa tradicional, que a gente tá aqui metendo a cara para fazer o que a Rádio Favela fez, e foi considerado ilegal por isso durante muitos anos,
Então, assim, vale até como inspiração para essa onda de podcast. O filme se chama Uma Onda no Ar e tá disponível no YouTube, gratuito, na íntegra. Bacana. Lembrando que os links estão no post no Doentes por Futebol. E você, Fadu, recomendações? Recomendações e recados. Felipe, primeiro eu tenho que fazer um parêntese aqui. O Thiago Mendonça pediu para eu lembrar, que participou do nosso podcast 30 ou 31, se não me engano, que ele falou assim, lembra que eu gabaritei que o América ia ser campeão em cima. Olha só. Mendonça, bem lembrado, cara. A recomendação da semana não podia ser outra, Felipe. Qual? Se você está passando aqui por São José do Rio Preto, 107,9. CBN Grandes Lagos. Porra, a gente tá aqui no estúdio, eu tô comprovando. Deva Pascovitch, onde quer que você esteja, meu amigo, ouvindo a gente. Provavelmente no avião, né, Jonas? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Grande narrador da Fox Sport, muito obrigado mais uma vez. Eu não consegui, eu me emocionei quando o Deva proporcionou essa experiência pra mim. Ele viu que meu olho marejou. O seu também, né, Felipe? Aí de Belo Horizonte. Porra, é de longe. De longe. E não tem outra recomendação. Se você tá passando aqui pela região de São José do Rio Preto, CBN, cara, não tem que falar da CBN, né? A CBN já é um consagrado, 107,9. Tá com o maior apoio aqui, então, do Imigrantes da Bola. CBN Grandes Lagos, a recomendação da semana e do mês, e eu vou lembrar que todo podcast, diretamente dos estúdios, vai ouvir muito essa frase, dos estúdios CBN Grandes Lagos 107,9. Se prepara, ouvinte. E o podcast da semana, Felipe? Achei que não ia ter. Claro que vai ter. Você sabe porque hoje, depois dessas viagens que eu fui da Federação Paulista, foi daqui a ida e volta, como diz meu pai, ida e Frida, só ouvindo podcast, meu amigo. Boa. E o podcast da semana, cara, vai para um episódio do podcast que eu já recomendei aqui. Então, tem que recomendar, nesse caso, o episódio. Braincast, né, Felipe? Você conhece os monstros do Braincast. E o Braincast, cara, o último podcast dele Você está sendo substituído por um robô que dá medo, cara. Muito bem elaborado, que todas as atividades estão sendo substituídas por robô e eles colocam uma pandemia e até advocacia em alguns pontos sendo substituído por robô, cara. Então, Braincast, uma mega recomendação da semana. Episódio 190, você está sendo substituído por um robô. Fechado? Esse monte de... tá aí, a galera do Instagram, valeu aí, já somos 2.200 quase no Instagram, Felipe. Boa. Imigrantes da Bola. Bom, minha primeira recomendação é uma recomendação meio que às avessas, assim. Eu que sempre recomendei muitos aplicativos aqui, um monte de coisa pra fazer pelo celular. Agora eu tô sem celular. Eu vou te falar que, assim, recomendo um detox de celular pra galera, velho. Porque eu era bem viciado, assim. Daí eu fui assaltado, fiquei sem celular, uma bosta e tal. E tô sem, vou te falar que tô me virando muito bem, assim. Tô me sentindo mais produtivo nos dias. Em vez de ficar o dia inteiro ali no WhatsApp, no Facebook, Instagram e etc. Pô, tô aproveitando muito mais coisa. A única coisa que tem sido um pouco prejudicial pra mim, fora a comunicação, obviamente, é que eu tinha muito hábito de ouvir pelo celular, né, o podcast. Então, eu tava no ônibus, tava indo pra faculdade, etc. Mas, enfim, isso aí a gente supera. E outra recomendação, um podcast também, vou dar uma de Marcelo Fadu hoje. Ô, Fadu, você lembra daquele programa que a gente fez sobre os jogadores underrated, né? Sim, claro. No Psicocast do nosso amigo do Res, que já participou aqui com a gente, eu gravei com ele um programa sobre as coisas overrated e underrated da vida. Então, brincamos e tal, falamos um monte de coisa, falamos de Kit Kat, falamos de comida japonesa, de tudo, velho. E o programa ficou muito engraçado, a edição... Ele ainda não saiu, não sei se até a data de publicação já vai ter saído, mas fica a recomendação geral pro Psicocast. Que ele traz vários temas diversos, assim. Nem toda semana vocês vão curtir o tema. Às vezes vai ser uma coisa voltada pra filme, tecnologia, relacionamento e etc. Mas, pô, os caras têm um trabalho bem bacana, assim. Estão sempre correndo junto com a gente do Imigrantes. É isso aí. O Rez é um mito, né, do podcast. E só pra esclarecer, até hoje, terça-feira, depois da nossa vitória do Cruzeiro 2-0 contra o Londrina. O Psicocast, Felipe, tá no episódio 51, então ainda não saiu não, mas logo, então, o Felipe Simonetti aí em outro podcast, Psicocast do Rez, o mito. Isso aí. Da podosfera, grande Rez. Então, primeiramente, agora pra encerrar, eu gostaria de agradecer ao Jonas, né, nosso debutante aqui. Obrigado. Foi, como eu disse no começo, foi uma honra participar, um orgulho. Obrigado mesmo por ter convidado. Se precisar, tamo aí. Tá aqui mesmo, porque tava do lado sempre que precisar. Qualquer coisa a gente grita ele aqui, cara. Perfeito, isso aí. Valeu também, Pedro Galindo. Isso aí não precisa nem mais agradecer, o cara é de casa já. Isso aqui é só, pra gente é só até daqui a pouco. Pois é, o pessoal deve estar cansado já da minha presença aí, mas não canse não, porque eu vou estar de volta nos próximos aí. É sempre um prazer. E hoje, por mais uma vez, massa,
participação de Jonas aí abrilhantou ainda mais. E obrigado a todos vocês pela oportunidade. E não cansa não, porque vai ter mais Galindo em podcast aí, que vocês vão ver que tá vindo novidade, né? Tem novidade por aí, se preparem, porque agora que a gente tem um estúdio profissional, né, agora a gente tem a obrigação moral de investir mais e produzir mais podcasts para vocês que tornaram isso possível, né? Porque a gente só conseguiu isso, a gente só chegou onde chegou porque a gente tem vocês que ouvem a gente. É um prazer fazer isso por vocês, por mais que às vezes a gente invada a madrugada, às vezes a gente deixa de fazer outras coisas, a gente tem outras ocupações, mas a gente não resiste. É muito bom e é um prazer estar aqui participando, produzindo podcast, produzindo matérias para vocês. Perfeito. E, Fadu, tamo junto, né? Sempre. Tamo junto, essa é a palavra. Isso aí. Até semana que vem, então, e um abraço. Fui.